Morte espiritual é o tema do nosso novo vídeo. Sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O que seria a morte espiritual? Assim como a morte física é quando a alma se separa do corpo, assim a morte espiritual é quando a alma se separa de Deus. Se você sentir esses sintomas, tome muito cuidado. Falta de interesse pelas coisas espirituais, você já tem que ficar alerta, porque tem pessoas que não têm mais o interesse pelas coisas espirituais, isto é, não tem mais desejo de orar, não tem mais desejo de ler as Sagradas Escrituras. Para você observar, elas se acostumam com as coisas erradas como se fossem normais e não sentem a necessidade de ter a presença do Senhor. Então a morte espiritual nada mais é do que o resultado da nossa desobediência. Digo nossa porque todos nós estamos passíveis, somos passíveis de erro. Estamos sujeitos a errar. Então a morte espiritual isso é o resultado da desobediência, onde a pessoa se torna impuro e capaz de viver na presença do Senhor. Então tome muito cuidado se você sentir falta de interesse pelas coisas espirituais, de ir para a igreja, de orar, de jejuar, de ler a palavra, onde a sua consciência não mais lhe acusa caso você esteja errando. Tome muito cuidado. Repito, assim como uma morte física é quando a alma se separa do corpo, assim a morte espiritual é quando a alma se separa de Deus. Vamos para onde tudo começou, um exemplo muito claro, a qual nós podemos observar a morte espiritual em ação. No livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, verso 17, está escrito: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então nós observamos aqui uma ordem expressa do Senhor. E no final do texto diz, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas nós podemos fazer aqui uma observação. Em Gênesis 3:6, o homem e a mulher, eles quebram esta ordem. Porque Deus disse em Gênesis 2:17, no final do texto, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos ver o que aconteceu. Gênesis capítulo 3, verso 6, está escrito: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então diz aqui o texto que eles quebraram essa ordem e comeram. Mas o que acontece? Se nós formos fazer uma observação, nos demais versículos, dos versículos 7 até o versículo 24, existe aqui um diálogo entre o Senhor, Adão e a mulher, e eles estão vivos. Mas em Gênesis 2:17, não diz, no dia que dele comeres, certamente morrerás. Por que eles não morreram? Aqui esse texto não é que seja uma contradição. Também não significa que o Senhor mentiu. Porque muitas pessoas dizem, Deus estava mentindo, as pessoas comeram e não morreram. Existem três tipos de morte. A morte física, que abordamos aqui na abertura do vídeo, como também a morte espiritual. E por fim, a morte eterna ou a morte escatológica, que é onde a pessoa automaticamente se mantém toda a eternidade distante de Deus. Mas estamos fazendo aqui sobre a morte espiritual. Se você morrer fisicamente em comunhão com Deus, ok. Mas se você morrer espiritualmente, não tiver uma comunhão com Deus, você vai caminhar para a morte eterna, a morte escatológica, que é a pior morte que alguém pode enfrentar, como também essa que estamos tratando no vídeo de hoje. E alguém me pergunta, será que Deus não mentiu? Ou existe aqui uma contradição na Bíblia que no Gênesis 3:6 eles comeram e não aconteceu nada. Pelos demais versículos aqui, eles estavam dialogando, estavam vivos. Então podemos observar pelas Sagradas Escrituras que a Bíblia explica a própria Bíblia. Veja, no livro de Números, capítulo 23, versos 19, Números 23, versos 19, está escrito, porque Deus não é homem para que minta. Ou seja, Deus não mente. E quando seguimos analisando as Sagradas Escrituras no livro de Hebreus, capítulo 6, versos 18, está escrito que é impossível que Deus minta. Então, em Números 23, 19, diz que Deus não é homem para que minta, não está no caráter de Deus a mentira. E como também em Hebreus 18, Hebreus capítulo 6, versos 18, está escrito que é impossível que Deus minta. Então, temos outras passagens, mas essas duas aqui são específicas, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, averiguando, dando toda a credibilidade ao caráter de Deus, que Deus não mente. E quando abrimos a Bíblia
Em Jeremias capítulo 10, verso 10, a parte A diz: mas o Senhor Deus é a verdade. Então Deus é a verdade, na sua essência, na sua plenitude. Então observamos que eu vos falei que no capítulo 3, dos versos 2 a 24, ambos estavam vivos, dialogando com o Senhor Deus. Houve um diálogo ali, entre uma conversa franca e aberta entre os três, e eles estavam vivos. Então não era de uma morte física que o texto tratava, quando Deus deu ordem expressa em Gênesis 2,17, que diz que no dia que eles comerem, certamente eles morreriam, mas de uma morte espiritual. E essa morte espiritual é tão real, ela acontece com tanta frequência quanto a morte física. E as pessoas estão desapercebidas, mas do que de fato, se você me perguntar se é a morte espiritual, feita aqui eu vos falei na abertura do vídeo e vou aqui relembrar a vocês. A morte espiritual é o resultado da desobediência, quando a pessoa rompe os princípios de Deus e estatutos, torna-se impuro, tornando-se assim incapaz de viver na presença do Senhor. Ela tem uma falta terrível de interesse pelas coisas espirituais, como, por exemplo, orar, ler a palavra, jejuar, perde a sua consciência. Para ela faz as coisas erradas como se fossem normais, não tem aquela necessidade de querer sentir a presença do Senhor. Enfim, ela se acostuma com essas coisas erradas, passa a fazer inversão de valores. Ou seja, aí é um indício verídico, uma forma muito clara de você observar que a pessoa está morta espiritualmente. E no verso 23 do texto de Gênesis 3 está escrito, Gênesis 3, 23. E o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra do que fora tomado. Isso aqui foi uma sentença para o casal que perderam a comunhão com Deus. Diz o texto aqui que nós vamos observar daqui a pouco, que eles tinham uma comunhão plena com o Senhor Jesus Cristo. No versículo 8 de Gênesis 3, veja que diz, Gênesis 3, verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, o que é viração do dia aqui? Ao entardecer. Aí diz o texto, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Ou seja, antes tinham comunhão, agora eles estavam com esse elo quebrado, se escondendo de Deus, e diz o texto que a sentença foi que Deus o lançou fora do jardim. Então, a morte espiritual, isso aí está fora da presença de Deus pelos pecados, pelas transgressões. Então, tome muito cuidado. Antes você poderia ter uma comunhão com Deus, e agora essa comunhão foi rompida, em nome de Jesus Cristo, se arrependa, volte-se para Deus, se apegue à sua palavra, tente, se esforce para cumprir, não com perfeição, porque somos seres humanos, somos falhos, isso é uma grande verdade, mas você pode muito bem se esforçar para adentrar novamente no único caminho que leva a Deus, que é a obediência. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus Cristo é o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ou seja, Jesus Cristo é a ponte, é o único caminho seguro que nos leva a Deus. Existem caminhos que dizem que levam a Deus, mas no fim são caminhos de morte, caminhos que as seitas e as falsas religiões apregou como verdade, mas não tem seus princípios pautados pela palavra de Deus, e observamos que as pessoas que seguem facilmente desistem, estão indo de mal a pior. Mas quando você entrega a sua vida a Jesus, segue a palavra de Deus, é guiado pelo Espírito Santo, sua vida é muito melhor, pode ter certeza disso. E quando abrimos a Bíblia em Efésios, nós podemos observar, Efésios 2:1, que nós estávamos mortos quando não tínhamos ainda essa comunhão com Deus. Paulo falando assim aos Efésios, que muito se encaixa na vida de muitas pessoas, Efésios 2:1, que está escrito, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então muitas pessoas estavam mortas nas suas ofensas, nos seus pecados, nas suas transgressões, mas quando tiveram uma comunhão com o Senhor Jesus Cristo, reataram a sua união com Deus, houve aqui uma reconciliação, tornaram-se de novo filhos de Deus. A Bíblia diz que aquele que não entrega a sua vida a Jesus Cristo é criatura e não filho. Isso é um mandamento bíblico. E quando olhamos em Romanos 6:23, diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o salário do pecado é a morte. Aí você diz, a pessoa peca e não morre por quê? Repito, nem sempre aqui está se referindo à morte física de imediato, mas para a morte espiritual. Aí sucessivamente vem a morte física e, por fim, infelizmente, a morte eterna escatológica, a qual eu já vos expliquei. Então, as pessoas, irmãos, observamos que sem Deus elas estão mortas. Veja uma orientação aqui que o Espírito Santo deu, quando inspirou o apóstolo João a escrever o livro de Apocalipse para a igreja de Sardes.
Em Apocalipse capítulo 3, verso 1, a parte final do texto diz: eu sei as tuas obras, que têm nomes de quem vive e estás morto. Muitas pessoas estão aí, aparentemente bem, mas estão mortas espiritualmente. Os pregadores pregam, as pessoas que trabalham na área de louvor na igreja louvam. Então, por mais que seja inspirado os hinos, por mais que venha a ser uma mensagem inspirada, elas não sentem nada. A culpa não está no pregador, não está nas pessoas que trabalham no departamento de louvor, na adoração a Deus. Mas a culpa, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, ou em todas as vezes, me permite dizer isso, está no meu proceder, está no teu proceder, nas nossas ações. Não sentimos Deus não é porque o pregador não esteja inspirado. Ainda se ele tem algum problema é com ele Deus. Ainda que a equipe do louvor tenha algum problema é com ele Deus. Mas nós temos que ter a nossa comunhão firme e forte com o Senhor Jesus Cristo. Feito eu falei, através da obediência, pautada pela palavra, tendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas e tendo o Espírito Santo para guiar o nosso espaço. Então Deus conhece as nossas obras. Mas Ele sabe que muitos têm nome de vivo, aparência, mas estão mortos. Mas Ele é a ressurreição e a vida. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não só se referindo ali a uma morte física, como foi no caso do irmão Lázaro, narrado em João, se não me foge a memória, capítulo 11. Porém, também para as mortes, as pessoas que estão mortas espirituais. Jesus Cristo ainda pode te ressuscitar, te pôr de pé e te fazer uma nova criatura. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios 5,17, se não me foge a memória, está escrito. Se eu me esqueci a referência, me perdoe, mas o texto diz isso. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então Jesus Cristo quer te fazer uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, se você está morto, estava afundado em pecado, mas entregou a sua vida para Jesus, Deus vai te dar vida, vida com esperança, te dar uma nova maneira de viver. Então, se você lê Efésios 2,5, se você lê Colossenses capítulo 2, verso 13, são textos que falam de uma certa forma de uma morte espiritual que é muito comum no meio do povo de Deus. Pois as pessoas que estão aí no mundão, estão entregando a sua vida ao inimigo de nossas almas, é até normal nós sabermos que elas estão mortas espiritualmente. Porém, tem muitas pessoas que andam de Bíblia, estão nas suas igrejas, mas estão ali só para cumprir uma tabela. Ou seja, vão nos cultos semanais, nas reuniões, nos encontros, mas é simplesmente isso. Entra sem sentir nada e sai muito mais ainda sem sentir coisa alguma. Às vezes vão para criticar o louvor, às vezes vão para criticar a palavra, criticar a igreja, só sabem criticar. São secas, desprovidas de sensibilidade, não conseguem ouvir a voz de Deus. Nós só falamos com Deus de uma maneira, através de oração. E quando meditamos na sua palavra, nós estamos aqui aprendendo da parte de Deus. Mas veja só, você só fala com Deus através de oração. Deus fala com você através da palavra, fala através de louvor, fala através de uma profecia, de uma revelação, mas especialmente pela sua palavra, que é a maior profecia e revelação. Mas temos que ser sensíveis para ouvir a voz de Deus. Ele falou nas cartas do Apocalipse, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. E às vezes o Espírito Santo está falando, está bradando, e as pessoas estão desapercebidas, estão conectadas com as coisas do mundo e desconectadas da videira verdadeira. Não tem mais seu elo com Deus, mas ainda há tempo de reatar essa comunhão. Ter uma nova comunhão com Deus. Ter uma nova maneira de viver. Passar da morte espiritual para uma vida plena, cheia da graça, cheia do amor de Deus, cheia da presença do Espírito Santo, através do caminho chamado obediência. Espero ter ajudado você. Qual o assunto que você queria ver aqui sendo abordado? Então aqui no canal tem uma playlist com temas organizados. Confira as playlists, mas se ainda assistir e tiver alguma dúvida, deixa aqui na barra de comentários, que será um prazer ter a sua interação aqui no canal, deixando sempre suas críticas e suas sugestões. Aqui não buscamos fins lucrativos nem projeção ministerial, mas pregar a palavra do Senhor e conto com a sua ajuda, especialmente com as vossas orações. Um forte abraço, que Deus te abençoe poderosamente.